Fala galera, tudo bom com vocês? Chegamos à nossa aula 6 do curso, tá? E na aula passada, na aula 5, nós vimos um pouco de noções de amostragem e estimação, tá? A gente viu um pouco dos planos de amostragem, os probabilísticos e os não probabilísticos, tá? Que você também pode chamar de casuísticos ou não casuísticos. Então, a gente viu como amostragens probabilísticas. A gente viu amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, tá? A gente viu amostragem estratificada, amostragem por conglomerados, tá? E não probabilística, a gente viu amostragem por conveniência, amostragem intencional. A gente viu a diferença entre elas, tá? A gente viu por que a probabilística é melhor do que a não probabilística, que a gente consegue ter uma noção da estimação do erro da sua amostra e tudo mais. Você garante a precisão, tá? E nessa aula hoje, a gente vai estar estudando aí intervalo de confiança e tamanho da amostra, tá? Então a gente ainda está naquela parte de inferência, tá? Então vamos lá. Primeiramente, cabe aqui a gente definir um teorema que é muito importante, tá? Ele é a base de muitos cálculos que se fazem em estatística, tá? Que se chama Teorema Central do Limite, tá? Ou TCL para os íntimos, tá? Então, definição do Teorema Central do Limite. A soma, ele diz que a soma ou a média de variáveis aleatórias independentes, quaisquer, quando padronizadas, convergem em distribuição para uma variável z, tá? Que segue uma normal 0, 1. E isso é muito forte, galera. Por quê? Porque qualquer distribuição, tá? Você pega qualquer distribuição, você padroniza essa distribuição, ela vai seguir uma normal 0, 1, tá? Então, isso vale para qualquer distribuição, tá? Então a gente tem que a soma e a média de variáveis aleatórias independentes, devidamente padronizadas, vai seguir uma normal 0, 1. É isso que está falando o nosso Teorema Central do Limite aqui, interpretação que eu botei para vocês. Para n suficientemente grande, tá? Ou seja, com n maior do que 30, tá? Só vale para n maior do que 30, que a gente considera uma amostra grande, tá? A soma e a média de variáveis aleatórias independentes, com média e variância finitas, segue uma distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância 1, desde que devidamente padronizadas. É importante lembrar que devidamente padronizadas, tá? Então, intervalo de confiança, tá? É um intervalo numérico elaborado com base em uma estimação pontual, o qual podemos confiar que o parâmetro esteja contemplado no mesmo, tá? Então ele pode conter ou não conter o meu parâmetro, tá? Conceitos importantes. Grau de confiança. A gente vai chamar de 1 menos alfa, tá? Determina o quanto confiamos que o parâmetro esteja contido nesse intervalo, tá? Nível de significância. Alfa. É o complementar do grau de confiança, ou seja, é 1 menos alfa, tá? Aí aqui. Quantio da normal padrão. A gente vai denotar por z de alfa sobre 2, tá? O valor que deixa entre 0 e z de alfa sobre 2. Ou seja, vamos ver aqui. Então aqui, ó, a gente tem aqui a normal. Aí a gente tem aqui, ó, que entre um valor e outro, aqui a gente tem 1 menos alfa, tá? E como o intervalo de confiança ele é bilateral por natureza, aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2. Se eu somar isso aqui, tem que dar 1, certo? Legal. Então a gente tem aqui, que aqui é 1 menos z de alfa sobre 2 e z de alfa sobre 2, tá? Então, esse aqui é o quantio da normal padrão que deixa entre 0 e z sobre 2 uma certa probabilidade, tá? Então, valores importantes. A gente tem para alfa igual a 1%, tá? Que vai ser o quê? O nosso z vai ser 2,57. O alfa para 5%,
1,96, tá? Isso cai bastante em prova, tá? A maior parte das questões vão vir com alfa de 5%, tá? Que é o padrão que a gente costuma utilizar, tá? Foi definido esse padrão, mas pode vir a ter outros valores, tá? Por exemplo, 1% e 10% também, que também é usual. 1,64 quando é 10%. Assim geradas N amostras da mesma população, em 100 menos alfa por cento delas, o verdadeiro valor do parâmetro populacional estaria contido nesse intervalo. Vamos supor aqui que eu estou com 95%, tá? De confiança. Então, significa o quê? Que se eu gerar N replicações dessa mesma amostra, em 95% delas, o valor do... eu acredito que o valor do meu verdadeiro parâmetro populacional está contido nesse intervalo. Essa é a interpretação, tá? Não tem aqui o que se falar em probabilidade, tá? Pensar em probabilidade é errado, tá? Por quê? Porque o nosso x-barra, ele não é uma variável aleatória, tá? Ele pode... é um parâmetro, tá? Desconhecido que pode estar contido ou não no meu intervalo, tá? Então, ó, não se pode falar em probabilidade, pois estamos tratando de uma estimativa pontual e não uma variável aleatória, importante, tá? Portanto, falaremos confiança sempre. Então, sempre confiança, tá? Probabilidade não. Uma observação aqui. Temos que o IC, ele vai estar x barra menos E, menos um erro, né? E x barra mais um erro. Disso podemos tirar que a amplitude do intervalo é 2E, tá? Se a gente fizer aqui x barra mais E menos x barra menos E, vai ficar 2E, tá? Então a nossa amplitude, ou seja, o máximo menos o mínimo do intervalo, vai ser 2E. E que se quisermos saber o x barra, é só somar o limite superior com o limite inferior. E em seguida dividir por 2. Então, se a gente quiser achar a média aqui, o x-barra, a média amostral, a gente soma o limite inferior com o limite superior aqui, ó, vai cortar o E com E, vai sobrar só o x-barra, tá? Macete para vocês resolverem as questões. Então, vamos prosseguir. Intervalo de confiança para a média populacional μ. Aí a gente tem aqui que a fórmula do intervalo de confiança para μ de uma população normal com sigma conhecido, ou seja, você conhece o teu sigma, ele não é um parâmetro desconhecido, tá? Tem uma ideia prévia. Ó, intervalo de confiança, 100, 1 menos alfa por cento. Aí a gente tem aqui x barra, que é a nossa estimador pontual da média populacional, tá? Que no caso aqui é a nossa média amostral, tá? Menos z de alfa sobre 2, que é o quantio da normal padrão, que eu comentei com vocês. Sigma sobre raiz de n. Sigma é o desvio padrão, tá? Que é conhecido. Por isso que é sigma. Se fosse desconhecido, a gente chamava de S, tá? E raiz de n, a raiz quadrada do tamanho da amostra. E a gente tem menos... Isso aqui, na verdade, ó, é o nosso erro, tá? Nosso erro amostral. Então, ó, margem de erro, ó. Tá? Então, ó, intervalo de confiança para μ de uma população normal com sigma desconhecido e n menor ou igual a 30. Com isso, a gente vai ter uma amostra pequena, tá? Ela é menor que 30. Então, você não consegue fazer a aproximação pela normal, tá? Então, você vai ter que usar a t-de-student, porque ela tem a cauda um pouco mais alongada e ela consegue ter uma precisão melhor do que a normal para amostras menores, tá? Então, ó, o IC vai ser como agora? Vai continuar o x barra aqui, ó. Aqui vai mudar, que vai seguir uma t, n menos 1 grau de liberdade, tá? Alfa sobre 2, z de alfa sobre 2 aqui, aliás, t, né? T, n menos 1, alfa sobre 2, S sobre raiz de n. O S é o desvio padrão, só que agora é desconhecido, então a gente denota por S, tá? Raiz quadrada do n, que é o tamanho da amostra, ok? Então, se a gente tem
esse caso aqui, com sigma conhecido, a gente vai aproximar pela normal. E, se a gente tem o desconhecido, ou n menor ou igual a 30, t de student, n menos 1 graus de liberdade, tá? O grau de liberdade, galera, nada mais é do que quantos parâmetros, ao estimar essa distribuição, eu vou conseguir deixar solto, tá? Quando a gente estimar a distribuição, alguns parâmetros vão ficar soltos. E o grau de liberdade, ele traduz nisso. Quantos parâmetros que eu vou precisar para poder estimar a minha distribuição, tá? Esse é o conceito. Intervalo de confiança para uma proporção, tá? Grandes amostras. Aqui, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, que é a P-chapéu, que é a nossa proporção amostral. Proporção, ó, estimador da proporção populacional, tá? Aí aqui é o nosso quantio da normal, tá? Vezes, aí aqui é P-chapéu, 1 menos P-chapéu, raiz de n, que é o tamanho da nossa amostra, tá? E P-chapéu é a proporção de que tem as características, tá? A gente vai ver isso aqui melhor nos exercícios, tá? A gente vai frisar bem essa parte aí. Para estimar μ, aí aqui a gente vai estar falando do tamanho da amostra. Como é que a gente vai calcular o tamanho da amostra? A gente vai usar, para estimar μ, essa fórmula aqui, tá? Que é n igual a z alfa sobre 2 ao quadrado, sigma ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, que é o nosso erro, tá? Margem de erro. Aqui, para estimar P, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, tá? Que a gente vai chamar isso de primeira abordagem. O P, ele vai vir no enunciado, tá? Aí você vai usar essa fórmula aqui quando o P vir no enunciado, tá? Agora, quando não vier, a gente vai usar a estimativa da variância da seguinte forma, aqui, ó. A gente tem que o ponto de máximo aqui, ó, entre o Q e o P vai ser esse aqui, tá? Então, é 1/4. Por quê? É quando o P é 1 sobre 2 e o Q é 1 sobre 2, tá? Então, é a minha abordagem com a maior variabilidade possível, tá? Você está estimando o tamanho da amostra com a maior variabilidade possível. É uma abordagem conservadora, tá? Então, você está dando a maior variabilidade porque você desconhece, você não tem uma informação prévia, tá? E você vai estar estimando o tamanho dessa amostra, tá? Quanto maior a variabilidade, maior terá de ser o tamanho da amostra, tá? Isso tudo vai ficar mais claro com os exercícios, tá? Colocando assim as fórmulas, não parece muito intuitivo, mas vamos fazer aqui as questões, ó. A vida de determinado equipamento apresenta uma distribuição normal com desvio padrão populacional, ó. Importante, ó, populacional. Então ele é o quê? Conhecido. De 400 horas. Então a gente pode botar aqui, ó, sigma igual 400. Extrai-se uma amostra aleatória de 100 equipamentos. Então, ó, a amostra a gente denota por o quê? N. N igual a 100. E obtém-se uma vida média de 2.000 horas para este equipamento. Então, da amostra a gente tirou uma média, tá? Uma média amostral e deu 2.000. Ou seja, o nosso x barra, que é a nossa média amostral, é igual a 2.000, tá? Aí aqui, considerando a população de tamanho infinito, muito grande, e a informação da distribuição normal padrão, que P de Z maior que 1,64 é igual a 5%, o que ele está te dizendo aqui, pessoal? Olha só. Ele está te falando aqui o seguinte, ó.
A gente tem aqui 1,64, aqui é zero, né? A gente está no Z, tá? 1,64, ele está falando probabilidade de Z maior que 1,64. É o quê? Maior que 1,64. A gente está falando aqui, ó. Nessa áreazinha aqui. E ele está falando que é quanto? 5%. Tá? Construa o IC de 90% para a vida média dos equipamentos. Então ele deu mais uma informação, ó. Construa o IC de 90%. Então, ó, quanto que é o 1 menos alfa, que é o nosso grau de confiança? 90%. E por conseguinte, a gente tem que alfa vai ser quanto? É 1 menos, na verdade aqui está em porcento, né? Então é 100 menos 90%. Então o alfa que ele quer é o quê? 10%, tá? Então a gente pode pensar o seguinte, ó. Ele está falando para a gente o seguinte. Ele está me dizendo que aqui a gente tem 1 menos alfa, lembra? 1 menos alfa. Aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2, tá? Então ele está te dizendo aqui que aqui dentro tem 90% e somando os dois lados dá 10%. Então eu tenho quanto aqui? 5%. 5%. Então, ó, aqui é zero. E ele falou que aqui, ó, probabilidade de estar maior do que um certo valor do Z é 5% aqui. Então, esse valor é o quê? 1,64, tá? 1,64 menos 1,64 por simetria, né? Certo? Então, esse aqui, o nosso Z de alfa sobre 2 na fórmula vai ser o quê? 1,64, tá? Então agora é só substituir lá na fórmula. Ó, vai ficar IC de 90% é o quê? A gente sabe que é conhecido, certo? Então, ó, a gente vai usar Z, não é isso? Então, ó, x barra mais ou menos Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n, tá? Com isso aqui, a gente sabe que isso aqui é o quê? É o nosso erro, tá? Margem de erro. Então aqui, ó, Z de alfa sobre 2 é 1,64, tá? Então vamos substituir aqui, ó, x barra 2000. Vai ficar 2000 mais ou menos 1,64 vezes sigma, que é sigma, a gente botou aqui 400 divididos por raiz de n. O n é 100. Então, raiz de 100, 10. Tá? Então a gente vai ficar aqui, ó. Pode cortar 10 aqui, 0 com de cima, tá? Aí vai ficar... Vamos fazer essa continha aqui, ó. 16, ó. 1,64 vezes 10, 16,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. 25. 4 vezes 1, 4, 6. 1,6566. Então isso aqui, ó, 65,6. Então vai ser 2000 menos 65,6 e
2.000 mais 65,6. Aí a gente pode fazer aqui, ó, aqui embaixo. Dois mil 65,6. 10, 4, 9, 4, 9, 3, 9, 1. Botou a vírgula. 1934,4. Aqui, nem precisa fazer a conta, né? Ó. Qual é a nossa letra, galera? C de conquista. Qual é a interpretação, se perguntassem pra gente? Que se forem gerados N replicações dessa mesma amostra aqui, que a gente tem aqui, de 100, em 90% delas, o verdadeiro valor do meu μ, que é o parâmetro populacional que eu estou estimando aqui no meu intervalo, vai estar contido dentro desse intervalo aqui, entre 1934,4 e 2065,6. Isso é o que você confia, tá? Não é probabilidade. Beleza? Legal. Vamos mais uma questãozinha então, galera. FCC 2015 Cefaz Piauí. Para resolver a questão, utilize dentre as informações dadas a seguir as que julgar apropriadas. Aí ele nos deu aqui uma tabela resumida, tá? Dos valores do quantio Z da normal. Aqui. Com o objetivo de se estimar a idade média em anos de ingresso no primeiro emprego formal de jovens de determinada comunidade, selecionou-se uma amostra aleatória de 100 jovens. Então, ó, já sabe que N igual a 100, tá? 100 jovens que já haviam ingressado no mercado de trabalho formal. Os resultados obtidos encontram-se na tabela de distribuição de frequências apresentada a seguir. Aí tem aqui a idade em anos, frequência relativa. O que é frequência relativa, galera? Frequência relativa é frequência simples divididos por somatório da frequência simples, tá? Frequência relativa é isso. Tá? Aí ele vem aqui, considere que a população de onde a amostra foi retirada é infinita, então muito grande, tá? A gente pode falar que é N maior que 30. E tem distribuição normal, ó, com desvio padrão igual a 1 ano, tá? Então, ó, conhecido. Sigma igual a 1. Para a estimativa pontual de μ, a média aritmética das 100 idades apresentadas calculada considerando que todos os valores incluídos no intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio do intervalo. Então ele falou isso aqui para a gente poder usar o ponto médio, tá? E coincidir com a nossa estimativa. Nessas condições, o intervalo de confiança para μ em anos com coeficiente de confiança 77%, mais uma informação, ó. 1 menos alfa igual 77%. E alfa vai ser o que então? 23%. Tá? 7, 3, 10, tá certinho. Então, baseado nessa amostra dado por. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Isso aqui, ó, é o que? Classe, né? Tá em classe, tá agrupado em classe, tá? Quando tá agrupado em classe, a gente tem que calcular o quê? O ponto médio. Lembra? Primeira aula 1 do curso, tá? Tem que calcular ponto médio. Então, ó. Como a gente calcularia o ponto médio aqui? Ó. A gente tem aqui. Vamos ver primeiro como é que é o macete que eu ensinei para vocês. Olhar primeiro se a amplitude é a mesma nas classes. Então, vamos lá. 18. 2. Tem 2 aqui também. 2. 2. Legal. Então, só precisa calcular o primeiro ponto médio, porque o resto vai ser uma PA de razão da amplitude. Que vai ser o primeiro ponto médio mais 2, mais 2, mais 2, tá? Então, ó, vamos fazer isso. Vamos calcular aqui o ponto médio. Vai ficar 20 mais 18, 38, tá? 38 divididos por 2, ó, 38
divididos por 2, 2 vezes 1, 18, 19, tá? Então, ó, primeiro ponto médio, 19. E os outros, precisa fazer 20 mais 22 divididos por 2? Não. Só somar 2, ó. Mais 2 vai ficar 21, mais 2, 23, mais 2, 25, tá? Então a gente já tem os pontos médios. Como é que a gente calcula então o x-barra? X-barra é somatório do ponto médio, tá? O i igual a 1 até n, que no caso aqui é 100. Não, tá? 100 vezes xi. Não. Corta. Então, aqui, como é que a gente faz, galera, para calcular a nossa média amostral? Faz x-barra igual somatório do ponto médio vezes as frequências simples divididos por somatório das frequências simples, tá? Então, a gente vai ter que achar tanto a frequência simples, tá? Como é que a gente pode fazer aqui para achar a frequência simples? Frequência simples. A gente sabe que aqui, ó, tem que dar 1, tá? Somando todas as classes das frequências relativas tem que dar 1. E aqui tem que dar 100 porque é o tamanho do n, tá? Aí aqui, então, aqui você pode multiplicar, ó, por 0,25 vai ficar 25. Aqui, 35. Aqui, 30. E aqui, 10. Aí se você somar aqui, tem que dar 100, ó. Ó, 35 com 25, 60. 60, 90, 100. Bateu legal, tá? Então, você teria que fazer 10 vezes 9, 10 vezes 19 aqui, vai ficar o quê? Então, galera, ó, multiplicando aqui, ó, 19 vezes 10, 190. 21 vezes 30 é 210 vezes 3, ó. 210 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 630. Aí aqui, 23 vezes 35. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10, 11. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 5, 10, 6, 7, 8. 805. E aqui embaixo, 25 vezes 25 dá 625. Aí a gente pode fazer aqui, ó, em pares, ó, 2 a 2 aqui. 6 e 30, 190. Mais, dá o quê? 0, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8. Então aqui ficou 820. E aqui vai dar quanto? 805 vezes... vezes não, mais 625. Ó. 5 e 5, 10. 3. 8 e 4, 12. 14. É isso? 5 e 5, 10. 3. 8 e 4, 12. Isso. Então, ó, 1430. Aí vai ficar aqui, ó. 1430 mais 820. 0, 5, 4, 12. 250. Só que a gente tem que dividir agora por quê? Somatório de FI, que é quem? 100. Divididos por 100. Corta, corta. Deu o quê? 22,5, tá? Então, a nosso x-barra aqui, 22,5, tá? Acabou por aí? Não. A gente tem que calcular o que agora? Intervalo de confiança. Como é que a gente faz?
Ele não falou que ó, aqui, a amostra, ó, minha média aritmética, ó, a amostra foi retirada de uma população infinita, tem distribuição normal? Tem distribuição normal, né? Então a gente usa Z ou T? Z, né? Então, vamos usar Z. Ó, Z de alfa sobre 2. Aí a gente pensa aqui o quê? Ó, o que a gente está pensando aqui por trás? A gente sabe que ele quer um intervalo de confiança de 77%. Então, ó, aqui é 77%. E se eu somar essa partezinha com essa partezinha aqui, vai dar 23%. Tá? Ok? Então, a gente fazendo aí, vai achar, se você olhar na tabela, vai achar 1,2, tá? De que forma você pode achar isso na tabela? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode dividir 77 divididos por 2, fazer 77 divididos por 2, e você vai olhar a probabilidade de estar entre 0 e 1z alfa sobre 2 aqui, tá? Ok? Vai olhar lá na tabela, vai achar aqui, ó, 1,2, tá? Aí ele falou o quê? Que o sigma conhecido e igual... Então, ó, desvio padrão populacional 1 dividido por raiz de n. Quem que é n? N é 100, que é o tamanho da nossa população aqui no caso. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então a gente achou que o nosso erro 0,12, tá? Então vai ficar a média que a gente pegou menos o erro, a média mais o erro, tá? Esse vai ser o nosso intervalo. Então, ó, fazendo a continha, 22,38, 22,62. Então a gente marca que letra aí? Letra A de quê, pessoal? Aprovação. Será um sinal, galera? Então é isso, galera. A gente vai aí pro intervalo, tá? Bebe uma água aí, dá uma refrescada na mente aí e volta aqui com a gente, pra gente resolver mais questão, tá? Valeu!